Minha colega de trabalho segurou a parte inferior do abdômen e se inclinou sobre minha baia. Sua voz era quase um sussurro. Valeria, tem algumas caixas de arquivos no arquivo do porão. Você pode vir me ajudar a carregá-las? Na minha vida passada, eu era boa demais. Fui com ela. Meia hora depois, eu estava na escada de emergência sangrando, e quando ela acordou no hospital, chorou e apontou para mim. Valeria me obrigou a carregar aquelas caixas pesadas, me empurrou. Fui demitida, processada e levada à falência. Meu pai sofreu um ataque cardíaco fatal por causa do estresse. Minha mãe desabou, e eu morri depois do incidente no telhado da oficina. Só depois da minha morte eu soube a verdade. Camila tinha 8 amantes ricos ao mesmo tempo, e a gravidez já estava condenada antes mesmo de ela se inclinar sobre minha mesa. Desta vez, sentei-me firmemente na minha cadeira e não me movi. Você está grávida, Camila. Não deveria levantar coisas pesadas. Abri o grupo principal do Snapchat do nosso departamento. Deixe-me conseguir ajuda para você. Escrevi rapidamente. Camila está grávida. Precisa de colegas homens que a ajudem a recuperar arquivos do arquivo do porão. Só usar elevador. O escritório ficou em silêncio instantaneamente. O rosto de Camila congelou. Lúcia, a supervisora administrativa, respondeu. Nisso, o RH fez o acompanhamento imediatamente. Confirmarei os protocolos de segurança para funcionárias grávidas agora mesmo. Camila abriu a boca. Você não precisava contar a todos. Você está grávida, Camila. Não é seguro você ir sozinha. Na minha vida passada, ela me levou para o ponto cego das escadas onde as câmeras estavam quebradas há meses. Nesta vida, eu andaria apenas sob a luz, com registros e testemunhas. Seus olhos ficaram vermelhos. Valeria, eu só queria que você descesse comigo. Eu não disse que você ia fazer todo o trabalho pesado. Você literalmente acabou de dizer, venha me ajudar a carregá-las. Devo ter me expressado mal. Não se preocupe, é por isso que estou te ajudando a seguir os procedimentos de segurança oficiais. Por um segundo, o ódio brilhou em seus olhos. Depois ela voltou a fazer cara de vítima. Você ainda está com raiva porque não terminei de editar a proposta do projeto da última vez? Eu sei que minha eficiência caiu depois que engravidei, mas não foi minha intenção atrasar a equipe. Matel Vargas zombou, defendendo-a por publicar a gravidez no grupo principal. Mulheres grávidas merecem privacidade. Levantei os olhos. Então vá você carregar as caixas, Matel. Ele engasgou. Eu não disse que não faria. Lúcia chegou com um carrinho utilitário antes que ele pudesse fingir que a coragem fazia parte do trabalho dele. Camila, você não precisa descer lá. Me envie por e-mail os nomes dos arquivos e os números das caixas. Funcionárias grávidas não podem ficar na sala de arquivos nem levantar cargas pesadas. Política da empresa. Adicionei. Já que esses arquivos contêm rascunhos de licitação, por favor registre os números das caixas e tire fotos para o registro. Lúcia assentiu. Os documentos de licitação precisam de um rastro de papel claro. Obrigado por ouvir o canal de Novelas Douradas. Camila baixou a cabeça e enviou os detalhes. Ela nunca quis os arquivos. Ela queria eu sozinha no porão, onde a prova morria. Depois que Lúcia foi embora, Camila ficou ao lado da minha mesa. Valeria, parece que você está na defensiva comigo agora. Abri minhas atas de reunião sem levantar os olhos. Um rastro de papel protege você e me protege. Às 3 da tarde, os arquivos foram entregues na sala de conferências. Lúcia publicou as fotos no chat. Cada passo estava documentado, sem falhas, sem pontos cegos, sem Valeria sozinha com Camila. Antes de sair do trabalho, Camila publicou uma história no Snapchat de um corredor de hospital. A legenda dizia, sinto muito, querido. Mamãe fez o melhor que pôde. Em 10 minutos, as pessoas a estavam consolando. Ela respondeu, estou bem, só não quero ser um fardo para ninguém. Tirei um print e guardei. Camila não ia parar. Ela queria minha vaga de realocação na Europa e queria um bode expiatório para o bebê, que já estava destinado a perder. Claro, ela não apareceu para trabalhar no dia seguinte. No terceiro dia, a diretora de RH, Helena Navarro, me enviou uma mensagem. Valeria, venha à sala de conferências 3 agora. Quando abri a porta, Camila estava no sofá perto da janela, pálida como um papel, com os olhos inchados. Ao lado dela estava sentado seu marido, Santiago Reyes. Na minha vida passada, ele vazou o endereço da minha casa online e gritou para a câmera me chamando de assassina de bebês. Meu pai foi implorar por um empréstimo para o acordo. Ele desabou fora do banco e nunca mais voltou para casa. Mais tarde, Santiago disse em sua transmissão ao vivo. Só queria justiça para meu filho. Não sabia que o pai dela morreria. Não sabia. Que conveniente. Helena sentou-se à cabeceira da mesa com vários documentos. Valeria, Camila te denunciou por assédio severo no trabalho e comportamento de gestão abusivo. Puxei uma cadeira e me sentei. Nome, o ato exato. Camila começou a chorar. Valeria, eu realmente não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Então você não precisa fazer uma cena. Santiago bateu na mesa com a mão. Minha esposa acabou de sofrer um aborto espontâneo, e essa é a sua atitude.
Um aborto espontâneo é trágico, mas a tragédia não é evidência de um crime. Helena deslizou um relatório médico. Camila teve sangramento vaginal há 2 noites. O hospital diagnosticou um aborto espontâneo natural após a morte embrionária. As palavras eram claras. O bebê havia parado de se desenvolver. Devolvi o relatório. Então, o que isso tem a ver comigo? Camila soluçou mais alto. Você não foi aos arquivos comigo naquele dia, mas na noite anterior me obrigou a revisar a proposta do projeto até a meia-noite. Você disse na sala de descanso que minha gravidez me tornava um fardo para a equipe. Você disse que se eu tivesse um pingo de decência, desistiria da realocação para a Europa. Meu estômago doía, mas eu estava com muito medo de dizer qualquer coisa. Santiago rugiu. Como você pode tratar uma mulher grávida assim? Você nem é humana. Helena me olhou. Você forçou Camila a fazer horas extras durante a gravidez? Não. Usou linguagem abusiva para provocá-la? Não. Atacou ela por causa da realocação na Europa? Eu ri. Helena, você está investigando ou ajudando ela a ensaiar o depoimento? O rosto dela escureceu. Cuidado com o tom. A empresa está lidando com um incidente grave envolvendo o aborto espontâneo de uma funcionária grávida. Como líder do projeto, você deve cooperar. Cooperarei. Liguei o gravador de voz do meu telefone. Por favor, continue. Eu também preciso de um registro. Helena franziu a testa. Discussões internas da empresa não devem ser gravadas, então me envie um aviso formal por escrito. Ela ficou em silêncio. Camila soluçou. Valeria, por que você tem que ser assim? Acabei de perder meu bebê. Não estou tentando arruinar você. Então, por que cada palavra que sai da sua boca me aponta como culpada? As portas de vidro não eram a prova de som. Os chats de fofoca começaram a zumbir. Tirei prints de cada um deles. Helena colocou um aviso de suspensão temporária na minha frente, com efeito imediato. Sua autoridade como líder do projeto está suspensa. Você já está me punindo antes mesmo da investigação terminar. Isso é controle de risco. Na minha vida passada, essas palavras me reduziram de um ser humano a lixo. Certo, envie por e-mail, com cópia para o departamento jurídico, conformidade e para mim. Santiago zombou. Ainda está pensando em processar a empresa? Olhei fixamente para ele. Se alguém me difamar, encobrir a verdade ou emitir um julgamento antes de um julgamento adequado, não deixarei que nenhum deles saia impune. Atrás do lenço de Camila, o canto da boca dela se curvou para cima. À tarde, o fórum anônimo da empresa estava pegando fogo. A postagem não me nomeava, mas cada palavra-chave me atingia em cheio. Departamento, projeto, realocação, grávida, aborto espontâneo. Tirei prints do tópico da primeira à última página. 10 minutos depois, meu acesso ao projeto foi revogado. Matel Vargas agora aparecia como líder do projeto da Rede Energética Europeia. Minha solicitação de realocação ficou cinza. Não senti nada. Às 7 da noite, Helena me retornou a ligação. Um acordo de separação mútua esperava na mesa. Indenização por demissão. 0. Cláusulas de confidencialidade. 12. Eu escaneei. Helena, este é um acordo de separação ou um contrato para comprar meu silêncio. A empresa está te oferecendo uma saída com dignidade. 0 indenização é dignidade? Se você não assinar, a família de Camila vai te processar. A empresa rescindirá seu contrato com base na nossa investigação. Não vai ficar bem no seu currículo. O tom dela suavizou. Valeria, você é talentosa. Não será difícil recomeçar em outro lugar. Na minha vida passada, acreditei nela. Assinei. Depois a empresa jogou toda a culpa em mim, e Camila e Santiago usaram minha assinatura para afirmar que eu admiti minha culpa. Desta vez, recusei o acordo. Não vou assinar. Helena apertou os olhos. Não queime suas pontes. Eu não queimei a ponte. Vocês estão tentando me empurrar por ela. Lá fora, Santiago gritava ao telefone. Sim. Ela se recusa a se desculpar. Minha esposa talvez nunca possa engravidar de novo. Essa gerente abusiva precisa ser exposta publicamente. Ele me viu. Pressionei gravar bem na frente dele. Continue falando. O rosto dele congelou. Passei por ele enquanto Camila começava a soluçar de novo como a próxima cena de uma peça. Na manhã seguinte, chegou um e-mail para toda a empresa. Treinamento obrigatório sobre proteção à gravidez e ética no local de trabalho. 2 da tarde. Auditório principal. Presença obrigatória. Na minha vida passada, a empresa usou o mesmo auditório para uma execução pública e chamou de alinhamento de valores corporativos. Às 13h55, entrei. Um cartaz com meu nome estava colado no assento central da primeira fila, um banco dos réus personalizado. Os sussurros se levantaram atrás de mim. Ela realmente apareceu. Camila está no hospital e ela anda como se nada tivesse acontecido. Se eu fosse ela, já teria pedido demissão. Sentei-me. Liguei o gravador de voz do meu telefone e sincronizei o arquivo com o armazenamento em nuvem. No palco, Helena estava de pé com um elegante terno preto.
A tela gigante atrás dela dizia: cuidando das funcionárias grávidas, defendendo os padrões do local de trabalho. Recentemente ocorreu em nosso escritório um incidente lamentável envolvendo a saúde de uma funcionária. De acordo com nossas descobertas preliminares, certo pessoal de gestão mostrou comunicação pouco profissional, atribuição de tarefas irracional e uma grave falta de empatia com uma colega grávida. Ela não disse supostamente. Ela olhou diretamente para mim. A empresa decidiu suspender Valeria Miller de seu papel como líder do projeto. Sua nomeação para a realocação na Europa foi revogada. Suas opções de ações anuais estão congeladas. Procederemos com a demissão, de acordo com os resultados da investigação final. Camila deu um passo à frente. Helena, posso dizer algumas palavras? Helena assentiu. Camila olhou para a plateia com lágrimas nos olhos. Não quero arruinar a Valeria. Ela é competente e sempre a admirei. Talvez o estresse do projeto fosse alto demais. Por isso ela disse essas coisas e me deu essas tarefas. Mas meu bebê já se foi. Se ela se desculpar sinceramente com meu filho perdido, não vou prosseguir com isso. Ela se posicionou como uma vítima santa e eu já havia sido pregada na cruz antes mesmo dos aplausos cessarem. Levantei-me. O rosto de Helena escureceu. Valeria, esta não é uma sessão aberta de perguntas e respostas. Peguei meu telefone. Então vou ligar para o 911 e deixar a polícia ouvir instantaneamente. O chefe do jurídico sussurrou em seu ouvido. Helena me fulminou com o olhar. Certo. Mostre-nos. Cliquei para abrir o arquivo. A primeira coisa que apareceu na tela foi uma lista de contatos com anotações. A primeira linha dizia amante rico Carlos. Abaixo havia mais 7 nomes. O rosto de Camila perdeu toda a cor instantaneamente. O lenço em sua mão escorregou e caiu no chão do palco. Santiago pulou da cadeira. Que diabos é isso? Virei-me para ele. Uma lista de contatos. Você sabe ler, não é? A tela mostrava 8 nomes, números de telefone, fotos e detalhes irrelevantes estavam borrados. Eu não era Camila. Eu não precisava expor alguém em público para vencer. Eu só precisava das partes que provavam que ela mentia. O rosto de Helena ficou cinza como ferro. Valeria, pare com isso imediatamente. Você me disse para mostrar. Não autorizei você a mostrar informações privadas. Você autorizou uma execução pública há 5 minutos. Não se intimide porque a faca se virou. Uma onda de murmúrios percorreu a plateia. Camila agarrou o microfone com as mãos trêmulas. Isso é falso. Ela está me incriminando. Valeria me odeia porque competi com ela pela realocação na Europa. Engraçado. Pensei que você me tivesse assediado por causa da sua gravidez. Agora é a realocação, Camila. Escolha uma acusação. A plateia precisa de um roteiro mais limpo. Helena disparou. Valeria Miller, você está ultrapassando os limites. Não, Helena. Estou exatamente onde você me colocou. Cliquei no próximo arquivo. Camila havia enviado prints selecionados ao RH como evidência contra mim, esquecendo que o dispositivo da empresa havia sincronizado o tópico completo no arquivo de queixas. Apareceu um print. A mensagem de Camila para um homem salvo como Carlos. Carlos, você tem certeza de que quer ir ao porão com ela? Camila. A câmera da escada continua quebrada. Se ela se recusar a ajudar, usarei as horas extras. De qualquer forma, ela tem que ser a razão. Carlos e o bebê. Camila, o médico já disse que não há batimento. Só preciso que o momento funcione. O auditório explodiu em murmúrios. Camila gritou. Não, isso está fora de contexto. Olhei para a plateia. Os detalhes médicos estão borrados porque não vou transformar o corpo de ninguém em fofoca. O único ponto que importa é a data. Camila sabia que a gravidez já havia terminado antes de me acusar de causá-la. A justa ira de Matel Vargas se transformou em medo. Homens como ele só desenvolvem julgamento quando o chão se racha. Santiago avançou em direção ao palco. Você falsificou isso? Cliquei novamente. Desta vez, apareceu o resumo da consulta no hospital. Data e hora. Detalhes do diagnóstico borrados, exceto uma linha. Morte embrionária confirmada antes do incidente do arquivo. Repouso recomendado, evitar esforço físico. Depois veio a publicação da história de Camila daquela mesma noite. Sinto muito, querido. Mamãe fez o melhor que pôde. Depois a resposta dela. Estou bem, só não quero ser um fardo para ninguém. Encarei-a. Você não estava de luto em silêncio. Você estava construindo uma armadilha. As lágrimas de Camila voltaram mais rápidas, mais fortes. Eu estava com dor. Estava confusa. Você foi claro o suficiente para escolher o ponto cego da escada. O próximo slide mostrava o mapa do arquivo do porão. Eu havia marcado a câmera quebrada perto da escada de emergência. Depois, uma ordem de serviço de manutenção de 3 meses atrás, ainda não resolvida. Ela conseguiu gona. Não sei me perder, tá exato no abuaderia. Maluno não sei na cada. Shbalano é a vida de Melda. Também tem sabência de Pandayant. Camila, se ela for comigo, irei pela escada B. Não há câmera lá. Lúcia se levantou do corredor lateral com o rosto pálido, mas firme. É por isso que Valeria pediu ajuda oficial no grupo do departamento. Ela garantiu que Camila não entrasse sozinha no arquivo nem nas escadas.
Peguei os arquivos com 2 funcionários e registrei cada caixa. Assenti. Obrigada, Lúcia. Helena parecia querer engolir o microfone. Eu cliquei de novo. Apareceu o chat do grupo da empresa. Minha mensagem pedindo ajuda. A resposta de Lúcia, a própria resposta do RH, confirmando o protocolo de segurança na gravidez. Helena, seu departamento confirmou a política naquele dia. Você sabia que Camila não deveria levantar caixas? Sabia que fiz o certo? A boca de Helena se tensionou. Isso não aborda as horas extras e os comentários abusivos. Perfeito, vamos abordá-los. O próximo arquivo de áudio foi reproduzido. A voz de Camila saiu dos alto-falantes, suave e persuasiva. Valeria, você pode revisar a proposta do projeto por mim esta noite? Estou cansada. Depois minha própria voz. Não, o prazo final é amanhã às 10. A sessão 3 foi atribuída a você na semana passada. Se não estiver se sentindo bem, me envie o rascunho inacabado agora e o reatribuirei oficialmente. Camila, por favor, não faça isso oficialmente. Helena vai pensar que sou inútil. A saúde é o primeiro. Envie para o grupo para que Lúcia possa ajustar a carga de trabalho adequadamente. Camila, esquece. Eu mesma farei. O auditório permaneceu em silêncio. Olhei para Helena. Onde estavam as horas extras forçadas? Os lábios de Helena se moveram. Nada saiu. Cliquei novamente. Imagens da sala de descanso sem som. Mas abaixo apareceram legendas do áudio arquivado do escritório. Camila havia enviado essas imagens ela mesma em sua queixa, pensando que o vídeo sem som a ajudaria. O gravador da sala de descanso havia sido instalado após um incidente de roubo de dinheiro no ano passado. Ela se esqueceu. A voz de Camila encheu o auditório. Valeria, você acha que eu deveria desistir da realocação na Europa? Minha voz seguiu tranquila e cansada. Se você quer a vaga, compita. Se não, desista. Não sou sua conselheira profissional. Camila, mas as mulheres grávidas têm menos oportunidades. Todos têm pena de nós. Então não use a pena como currículo. Camila, você é tão fria. Eu não estou trabalhando. A plateia murmurou de novo. Olhei para Camila. Essa foi a frase cruel. Estou trabalhando. Devo me desculpar com seu filho ou com a produtividade do escritório? O rosto de Camila se contorceu. Santiago apontou para mim. Você não tem coração. Minha esposa perdeu um bebê e você está zombando da dor dela. Virei-me para ele. Um aborto espontâneo é trágico. Usá-lo como arma para destruir outra pessoa é uma escolha. Não estou zombando da perda. Estou expondo a mentira ligada a ela. Ele apertou a mandíbula. Depois abriu uma pasta intitulada Santiago Reis. O rascunho da transmissão ao vivo dele apareceu na tela. A gerente abusiva que matou meu filho deve pagar. Abaixo, havia rascunhos de mensagens com meu nome completo, o distrito da minha casa e uma linha borrada onde o endereço dos meus pais havia sido escrito antes de ser excluído. Olhei para ele. Você se preparou para destruir minha família com essa atuação exata. Tirei um print do ensaio. Os olhos de Santiago se arregalaram. Print. Sim. Meu armazenamento em nuvem tem melhor juízo do que seus planos de transmissão ao vivo. Uma voz profunda veio do corredor. Já chega por enquanto. Todos se viraram. Um homem alto com um terno escuro caminhou pelo corredor central segurando uma pasta. Eu o conhecia porque havia ligado para a linha direta de ética externa no momento em que Helena me suspendeu e enviei tudo antes de entrar neste auditório. Alejandro Torres, investigador de conformidade externa, consultor de auditoria legal, olhos calmos, gravata impecável e a expressão de um homem que já viu muitas pessoas estúpidas cometerem crimes no Wi-Fi da empresa. O rosto de Helena mudou. Senhor Torres, esta é uma sessão de treinamento interna. Alejandro parou perto da primeira fila. Parece ser um evento de difamação interna. O chefe do departamento jurídico baixou a cabeça. Alejandro entregou um documento a ele, e depois olhou para a sala. Esta empresa recebeu um aviso de preservação às 12h40 de hoje. Todas as comunicações relevantes, imagens de segurança, documentos de RH, registros de acesso a projetos, registros do fórum e decisões de pessoal estão sob revisão. A mão de Helena se apertou em torno do microfone. Voltei a me sentar lentamente porque minha evidência havia chegado vestindo um terno. Alejandro me olhou uma vez. Camila de repente agarrou o braço de Sofia. Sofia, você acredita em mim, não é? Sabe que eu tinha medo de Valeria? Sofia a olhou. Na minha vida passada, Sofia havia sido uma das primeiras pessoas a consolar Camila publicamente. Seu comentário, nenhuma mulher grávida mentiria sobre algo assim, havia sido compartilhado milhares de vezes. Eu a odiei por isso uma vez. Desta vez, o rosto de Sofia estava pálido de vergonha. Sofia, eu te consolei porque acreditei que você estava de luto. Não aceitei que me usassem como um móvel em uma mentira. Os lábios de Camila tremeram. Sofia. Sofia afastou o braço. Não chore para mim. Já doei simpatia uma vez. Matel se levantou de repente. Mesmo que Camila tenha mentido, Valeria ainda tem um problema de atitude. Ela tem sido difícil no projeto da rede energética europeia. A equipe precisa de uma liderança estável. Quase ri. Ali estava o ladrão.
saindo cedo porque achou que o alarme de incêndio era para outra pessoa. Alejandro olhou para ele. Matel Vargas. Matel se tensionou. Sim. Alejandro abriu sua pasta. Seu acesso ao projeto aumentou 10 minutos depois que a autoridade principal da senhora Miller foi revogada. Ele baixou 83 arquivos da unidade da Rede Energética Europeia. Antes disso, ele havia acessado a pasta 12 vezes em 6 meses. Gostaria de dar uma explicação? A boca de Matel secou visivelmente. Fui designado como líder do projeto. Designado antes mesmo da investigação ser concluída, os olhos de Helena se voltaram para ele. Cliquei em mais um arquivo do meu telefone. A tela mudou para 2 capas de propostas. A minha. Plano de Resiliência da Rede Energética Europeia. Valeria Miller, líder do projeto. O rascunho de Matel. Plano de Resiliência da Rede Energética Europeia. Matel Vargas, líder do projeto. A mesma estrutura, os mesmos gráficos, a mesma linguagem, até o mesmo erro tipográfico na seção 4, onde eu havia escrito matriz de risco de transição 2 vezes. Sorri. Matel, se você vai roubar meu projeto, pelo menos corrija meus erros. Copiar meus erros parece íntimo demais. O auditório finalmente riu abertamente. Matel ficou vermelho. Eu estava revisando para a transferência. Então por que você mudou o nome do autor antes de revisar o erro tipográfico? Sem resposta, Alejandro fechou sua pasta. Senhor Vargas, seu acesso ao sistema está congelado, aguardando revisão. Matel sentou-se como se alguém tivesse tirado seus ossos. Helena levantou o queixo. Isso está ficando caótico. Deveríamos continuar isso em particular. Não. Levantei-me de novo. Você tornou público. Termine em público. A plateia se mexeu atrás de mim. Quando entrei, cada sussurro foi uma pedra atirada nas minhas costas. Agora as pedras rolavam em direção ao palco. Helena tentou se recuperar. Valeria, independentemente da sua evidência, a empresa tinha que gerenciar o risco. Controle de risco. Essa frase soa mais limpa quando você não a usa para enterrar funcionários inocentes. Alejandro se voltou para o departamento jurídico. Foi dada à senhora Miller uma oportunidade formal de responder antes da suspensão, da revogação da realocação, do congelamento das opções de ações e da ameaça de demissão. O chefe do jurídico enxugou o suor da testa. O processo parece ter sido acelerado. Por quem? Ninguém respondeu. Olhei para Helena. Ela desviou o olhar. Cliquei no último arquivo. Apareceu o tópico de mensagens de Helena com Camila. Camila, se Valeria continuar como líder, perco a Europa. Helena, não escreva isso aqui. Camila, Santiago pode fazer barulho online. O RH terá que agir. Helena, posso suspender primeiro como controle de risco, mas você deve manter a posição de vítima, Camila. Depois que eu for transferida, ela não pode me tocar. Helena, mantenha a história consistente. O auditório congelou. Alguns escândalos eram feios demais para fazer barulho. A mão de Lúcia voou para a boca. Sofia olhou para Helena como se nunca tivesse visto o RH se tornar uma arma antes. O rosto de Helena estava branco como a morte. Isso é fabricado. Alejandro falou antes que eu pudesse. Então você não terá objeção à verificação forense. Helena não disse nada. Camila de repente se levantou. Helena me disse para fazer isso. Helena se virou para ela. O quê? As lágrimas de Camila se dissiparam. O pânico ardeu em sua voz. Você me disse que a empresa me protegeria. Disse que Valeria era teimosa demais e que o RH já tinha queixas sobre ela. Disse que se pressionássemos o suficiente, Matel poderia assumir o controle. E eu ainda teria uma chance na Europa, depois que o escândalo passasse. Matel deu um pulo. Não me arraste para isso. Você já estava esperando a posição do projeto. Eu nunca te disse para incriminá-la. Você estava feliz em colher os resultados. Isso é diferente. Eu os vi se destruírem, e por um momento, minha vida passada subiu à minha garganta, a carreira arruinada, o rosto pálido do meu pai, os olhos vazios da minha mãe, o incidente no telhado da oficina. Naquela vida, eu implorei. Nesta, nem pisquei. Alejandro deu um passo à frente. Esta sessão terminou. Todos os funcionários envolvidos permanecerão disponíveis para interrogatórios formais. Ninguém apaga mensagens, esvazia chats, edita registros ou contata a mídia. Quem o fizer responderá por obstrução e difamação. Santiago riu com dureza. Você acha que pode me assustar? Meu filho se foi. Posso dizer o que quiser. Olhei para ele. Não, Santiago. A dor não é uma licença para vazar endereços. O telefone dele vibrou. Ele olhou para baixo, e então seu rosto mudou. A equipe de Alejandro já havia enviado avisos de preservação legal para ele, Camila, Helena, Matel e a empresa. Santiago olhou para Camila. O que você fez? Ela sussurrou. Achei que ela assinaria. Aí estava. Todo o plano em 4 palavras. Achei que ela assinaria. Sorri. Sim, assinei algo. Camila me olhou trêmula. A queixa. À noite, o fórum da empresa havia mudado. Acabamos de ver o RH ser tratado pelo RH. Controle de risco, melhor dizendo. Controle de vítimas.
Os clipes do auditório vazaram sem minha ajuda porque metade dos funcionários gravou o impacto do meteoro corporativo. À meia-noite, a história havia se revertido. Diretora de RH acusada de ajudar em uma queixa falsa, líder de projeto suspensa antes das provas. Perda de uma funcionária grávida usada em uma batalha de realocação. Guardei tudo e depois desliguei meu telefone. Meus pais me ligaram naquela noite. Na minha vida passada, tentei esconder o escândalo deles até que fosse tarde demais. Desta vez, antes que Santiago pudesse me difamar, eu lhes disse a verdade. Fiz arranjos para que ficassem com minha tia por uma semana e pedi a um advogado que enviasse uma carta de advertência a quem publicasse o endereço deles. A voz do meu pai estava rouca. Valeria, você está a salvo? Estou a salvo. Precisa que eu vá? Não, pai. Fique com a mãe. Não leia postagens aleatórias. Se alguém ligar, encaminhe para o advogado. Minha mãe chorava em silêncio ao fundo. Você não fez isso, fez? Fechei os olhos. Não, e desta vez todos saberão. Desta vez? Perguntou papai. Engoli em seco. Quero dizer que desta vez não vou ficar calada. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois suavemente. Certo. Minha filha nunca deveria ficar calada quando as pessoas tentam enterrá-la. Quase chorei, mas as lágrimas podiam esperar. A vingança tinha um calendário. A investigação avançou rápido. Helena foi suspensa na manhã seguinte. Seu escritório foi selado ao meio-dia, e à tarde ela já não era mais diretora de RH. O anúncio oficial dizia: violação grave do procedimento de investigação, má conduta e abuso de autoridade. Tradução: peguei. O acesso de Mattel ao projeto permaneceu congelado. Sua promoção desapareceu. Seu título foi removido dos documentos da Rede Energética Europeia e cada arquivo tocado foi restaurado dos registros. Alguém colou um adesivo em seu monitor que dizia: final, não roubar. Eu não escrevi, admirei. Lúcia foi nomeada coordenadora interina de ética e parecia aterrorizada. Só sei organizar arquivos. Parabéns. Isso já te torna mais qualificada que a Helena. Sofia Gimenez se aproximou da minha mesa com os olhos vermelhos. Ela se desculpou por consolar Camila antes de verificar as provas e me disse que havia dado uma declaração a Alejandro e publicado uma correção com seu nome real. Da próxima vez que alguém for acusado, peça provas antes de doar indignação. Ela assentiu com força. Acreditei nela o suficiente para parar de odiá-la, não o suficiente para confiar nela. Camila não voltou a trabalhar. Santiago fez exatamente o que homens como Santiago fazem quando a evidência os encurrala. Ele se conectou à internet, publicou um vídeo de seu carro com os olhos vermelhos, a voz trêmula. Minha esposa perdeu nosso bebê, e agora uma poderosa gerente de projeto está difamando-a com chats editados. Só queríamos justiça. Em questão de minutos, meu advogado apresentou o primeiro aviso de difamação. Em 1 hora, a equipe de Alejandro emitiu uma declaração formal, confirmando uma investigação ativa sobre denúncias falsas, manipulação de provas, má conduta de RH e acesso não autorizado a projetos. Na manhã seguinte, o vídeo de Santiago havia sido editado, ridicularizado, analisado e destruído. Alguém encontrou seu rascunho de transmissão ao vivo anterior. Alguém relacionou a redação. Alguém apontou que ele havia planejado me expor antes de qualquer investigação terminar. Os comentários se encheram de perguntas. Por que você redigiu a acusação antes de o RH terminar? Por que Camila enviou uma mensagem sobre o bebê antes de Valeria fazer qualquer coisa? Por que a linha de endereço foi escrita e excluída? Por que ameaçar uma mulher enquanto reclama de justiça? Santiago deletou o vídeo. Tarde demais. Camila me ligou de um número desconhecido 3 dias depois. Sua voz estava rouca. Valeria, por favor. Sei que cometi erros. O plural está trabalhando muito. Estava desesperada. Você não entende. A realocação na Europa era minha última chance. Santiago e eu precisávamos de dinheiro. Todo mundo sempre olha para você como se fosse perfeita. Eu só queria uma coisa. Você queria minha carreira, meu nome, a segurança dos meus pais e minha cova. Silêncio. Depois, perdi meu bebê. Minha voz se manteve calma. Lamento essa perda, de verdade, mas eu não a causei. Você tentou transformar a dor em uma arma e apontá-la para mim. Ela começou a chorar. Eu já tinha ouvido essas lágrimas em 2 vidas. Elas não me comoviam mais. Valeria, se você continuar, não terei nada. Você tentou me deixar com menos que nada, Camila. Não venha pedir piedade quando seu plano exigia minha ruína. Eu estava com medo. Eu também. A diferença é que eu reuni provas em vez de vítimas. Desliguei. A revisão do conselho ocorreu 1 semana depois no mesmo auditório, mas desta vez não havia um banco dos réus com fita adesiva. Meu crachá estava no palco. Valeria Miller, líder do projeto da Rede Energética Europeia. Alejandro abriu claramente. Hoje não é um julgamento sobre a gravidez, não é um julgamento sobre a dor. É uma revisão de má conduta documentada no local de trabalho, acusações falsas, abuso de autoridade de RH, roubo de projetos e difamação pública. O advogado de Camila tentou apelar para a compaixão.
Alejandro não deixou que ele distorcesse. Ninguém discute a perda. A pergunta é: por que ela foi atribuída a Sr. Miller apesar dos registros médicos, mensagens e registros do local de trabalho? Helena alegou urgência. Olhei para ela. Você protegeu a empresa me nomeando publicamente sem me nomear, me suspendendo sem provas, congelando minhas opções de ações, revogando minha realocação e me oferecendo 0 indenização com 12 cláusulas de confidencialidade. Helena, se isso é proteção, eu odiaria ver seu ataque. Mattel classificou a transferência do projeto como padrão. Projetei o histórico de arquivos. Mattel, você mudou o nome do autor antes de corrigir o erro na seção 4. Isso não é liderança, é plágio com problemas de confiança. Santiago se levantou. Vocês todos estão agindo como se tivéssemos planejado um crime. Você planejou uma transmissão ao vivo com meu endereço antes de qualquer ação judicial ser movida. Seu filho merecia luto, não uma campanha de marketing. Camila finalmente se quebrou. Helena disse que Valeria assinaria. Disse que se Valeria saísse em silêncio, ninguém faria perguntas. Helena disparou. Não me culpe por suas mentiras. Você me disse para manter a história consistente. Você incriminou uma colega de trabalho, enterrou-a. Arrastou o RH para isso. Ofereceu o acordo. Na minha vida passada, eles tinham permanecido unidos. Desta vez, no momento em que as consequências entraram na sala, a lealdade morreu antes do almoço. As conclusões finais chegaram 3 dias depois. Camila foi demitida por denúncias falsas, difamação maliciosa, manipulação de provas e abuso dos canais da empresa. A empresa não mencionou sua perda médica no anúncio. Certo, mesmo agora esse não era o crime. Santiago recebeu uma notificação legal formal e uma ação civil por difamação. Seu empregador o colocou sob revisão depois que os rascunhos da transmissão ao vivo e as ameaças vieram à tona. Suas contas de redes sociais se tornaram privadas, o que era uma maneira encantadora de dizer que sua coragem havia sido desligada. Helena Navarro foi demitida e denunciada às associações profissionais de RH. Seu nome se tornou um estudo de caso sobre o que não fazer quando o controle de risco é apenas uma máscara mais bonita para a corrupção. Mattel Vargas perdeu o projeto, o caminho da promoção e qualquer possibilidade de realocação. A nota disciplinar em seu arquivo não era dramática, mas era pesada. No mundo corporativo, algumas palavras te seguem por mais tempo do que as grades de uma prisão. Acesso não autorizado, deturpação, tentativa de plágio. A empresa restaurou meu título de líder de projeto, minha nomeação para a realocação na Europa, minhas opções de ações e meu bônus anual. Depois, adicionaram um pedido de desculpas público por escrito assinado pelo CEO e pelo departamento jurídico. Li 3 vezes. Não porque precisasse da sinceridade deles, mas porque gostei da fonte. Também ofereceram compensação, angústia emocional, suspensão injustificada, danos à reputação, despesas de segurança para minha família, honorários advocatícios, um pacote de proteção de realocação. Aceitei cada centavo. Quando Alejandro viu o valor do acordo, ele me olhou. Você está satisfeita? Não, mas estou compensada. Seus lábios se curvaram levemente. São coisas diferentes. Exatamente. O projeto da Rede Energética Europeia voltou para minha mesa. Na minha vida passada, Mattel tinha construído uma carreira brilhante sobre minhas cinzas. Desta vez, a carreira dele parou na bela interseção da ganância e dos prints. Renomeei o arquivo para Final, de verdade meu. Lúcia riu tanto que teve que se sentar. O anúncio de realocação saiu no final do mês. Valeria Miller lideraria o projeto da Rede Energética Europeia desde o escritório da empresa em Berlim por 1 ano. O mesmo fórum que uma vez me chamou de monstro agora se enchia de novas postagens. Valeria trouxe recibos e RH. Trouxe uma pá. Camila tentou incriminar uma líder de projeto e fez com que a líder do projeto entrasse no desemprego. Helena foi controlada pelo risco. Mattel roubou um erro tipográfico e perdeu a Europa. Santiago aprendeu que transmissões ao vivo têm faturas. Sofia publicou um comentário com seu nome real. Acreditei em Camila rápido demais. Valeria merecia provas antes do julgamento. Desculpe. Não respondi, mas também não tirei print para me vingar. Isso era crescimento. Pequeno, irritante, mas real. No dia anterior a ir para Berlim, visitei meus pais. Meu pai abriu a porta segurando um saco de frutas como se tivesse se preparado para a batalha. Pai, vou para a Europa, não para um bunker. Fruta é útil em todos os lugares. Minha mãe me abraçou tão forte que mal conseguia respirar. Ela ficava tocando meu rosto, depois minhas mãos, como se estivesse verificando se eu ainda estava realmente ali. Depois do jantar, papai me acompanhou escada abaixo e me entregou um pequeno envelope. Dentro havia uma foto antiga nossa de antes da primeira vida nos quebrar. Antes de Camila, antes do incidente no telhado da oficina, antes de eu esquecer que minha família precisava de mim viva mais do que qualquer empresa. Ela precisava de mim obediente. Valeria, nenhum trabalho vale sua vida.
Eu sei. Prometa-me. Prometo. Desta vez, eu disse isso a sério com cada versão de mim mesma. Alejandro me recebeu no aeroporto 2 dias depois. Não com flores, não com uma confissão dramática, apenas café, uma pasta e um carregador portátil. Romântico, eu disse. Prático. Você sempre é tão emocionante. Só para mulheres que reúnem provas antes do café da manhã. Peguei o café. Cuidado, Alejandro Torres. Elogios com cafeína podem se tornar juridicamente vinculativos. Leio contratos cuidadosamente. Ele foi designado como consultor de auditoria externa para o projeto europeu. A empresa chamou de supervisão. Eu chamei de conveniente. Ele chamou de trabalho, o que me fez respeitá-lo mais. No avião, revisamos os planos do projeto e as notas de conformidade. 2 adultos competentes construindo algo que não exigia traição para se tornar interessante. Passaram-se semanas em Berlim. O projeto avançou maravilhosamente. Os clientes me respeitavam, os engenheiros ouviam e os parceiros principais que uma vez perguntaram onde estava Mattel aprenderam a pronunciar meu nome. Depois da segunda reunião, a temer meu silêncio depois da terceira. Alejandro e eu nos tornamos um ritmo. Ele lidava com as armadilhas de auditoria. Eu lidava com a estratégia. Ele pegou um fornecedor que escondia custos de conformidade inflados. Eu peguei um problema de tradução que nos teria custado 3 meses. Comemoramos com macarrão tarde da noite e um terrível bolo alemão que parecia inocente e tinha gosto de papelada seca. Esta sobremesa precisa de representação legal. Negado. Nenhum juiz teria piedade. Foi lento, limpo, sem dívidas, sem pressão. Uma noite, depois de um bem-sucedido jantar com um cliente, Alejandro me acompanhou de volta ao meu apartamento. A neve caía suavemente sobre a rua. As luzes da cidade tornavam tudo prateado. Ele parou na porta. Gostaria de te convidar para jantar, não por trabalho. Olhei para ele por escrito. Ele tirou um envelope do bolso do casaco. Fiquei olhando. Ele parecia completamente sério. Parece que você prefere a intenção documentada. Abri. Uma página. Prezada Valeria Miller. Gostaria de convidá-la para jantar neste sábado. Isso não está relacionado à conformidade, estratégia do projeto, acordo da empresa, litígio por difamação ou qualquer investigação ativa. Nenhuma manipulação emocional incluída. Você pode recusar sem consequências, respeitosamente. Alejandro Torres. E tanto que minha respiração ficou branca pelo frio. Você é ridículo, meticuloso, ridiculamente meticuloso. Isso é um sim. Dobrei a carta e a guardei no bolso. Sim. O sorriso dele foi tranquilo, não triunfante, não possessivo, apenas quente. Isso foi suficiente. Meses depois, a apresentação final do projeto aconteceu na sede, no mesmo auditório principal. Desta vez eu estava de pé no palco enquanto os resultados da rede energética europeia brilhavam atrás de mim. Receita garantida, expansão de clientes aprovada, risco reduzido, entrega antes do previsto. Meus pais estavam sentados na plateia. Lúcia também. Sofia me deu um pequeno aceno. Mattel sentou-se perto do final como um funcionário comum. Sem título de projeto, sem distintivo de realocação, sem glória roubada. Helena estava ausente. Seu nome agora era usado no treinamento de RH como comida vencida. Camila e Santiago também estavam ausentes. Mas seu acordo estava finalizado e a correção por escrito permaneceu online permanentemente. Alejandro estava de pé na parede lateral, olhando sem tentar tomar posse da minha vitória. Aproximei-me do microfone. Há meses, este auditório foi usado para me julgar antes de alguém examinar as evidências. Hoje, a mesma sala está sendo usada para apresentar o projeto que me acusaram de ser cruel demais para liderar. A plateia ficou em silêncio. Bem, o silêncio também pode ser uma arma. A gravidez merece proteção. A dor merece respeito. Mas nenhum dos dois deve jamais ser usado como uma faca contra uma pessoa inocente. Pediram que eu me desculpasse com uma criança que eu não machuquei. Pediram que eu assinasse meu nome por 0 indenização e 12 cláusulas de confidencialidade. Fui chamada de risco antes de alguém revisar o histórico. Alguém tentou roubar meu projeto. Alguém tentou enterrar a investigação. Alguém esperava que eu fosse suave o suficiente para desaparecer. Sorri. Infelizmente, aprendi a sincronizar minhas gravações na nuvem. O aplauso foi alto e real. Depois, o CEO me entregou um prêmio e o cliente europeu anunciou um contrato ampliado com meu nome escrito diretamente na cláusula de liderança. Mateu parecia fisicamente doente. Ao sair, ele se levantou. Valeria, eu estava errado. Essa é uma frase. Tente transformá-la em um estilo de vida. Perdi tudo por causa disso. Não, Mateu. Você perdeu o que tentou roubar. Há uma diferença. Deixei-o ali. No saguão, Santiago esperava. A segurança estava perto o suficiente para deixar claro que ele não tinha autoridade ali. Ele parecia mais magro, mais irritado e muito menos seguro, sem uma câmera apontada para seu rosto. Valeria, você não arruinou minha família. Sua família planejou arruinar a minha. Ele apertou a mandíbula. Camila está sofrendo. Então a apoie em silêncio. Que ideia nova. Eu só queria justiça.
Não, Santiago. Você queria um vilão simples o suficiente para os comentários da transmissão ao vivo. Você escolheu meu rosto porque era conveniente. Ele desviou o olhar. A correção por difamação permanece. A ordem de não contato permanece ativa. Se você publicar o endereço dos meus pais, mencionar minha família ou tentar iniciar outra campanha de pena, farei com que a próxima fatura seja educativa. Seus olhos se voltaram para Alejandro, que havia entrado no saguão atrás de mim. Santiago foi embora sem dizer outra palavra. Camila enviou uma última mensagem naquela noite. Você ganhou. Está feliz agora? Olhei para ela por um longo momento e depois respondi. Não, estou viva. Bloqueei-a. Um mês depois, a empresa organizou um treinamento de ética interna menor, chamado Evidência Antes do Julgamento. Lúcia o dirigiu. Sofia ajudou a organizá-lo. Enviei uma mensagem em vídeo de Berlim. As políticas não são decorações. O RH não é uma arma. A simpatia não é um substituto para a prova. Se sua investigação começa com um castigo já preparado, não é uma investigação, é um roteiro. Alejandro assistiu do meu sofá naquela noite, segurando o macarrão para a viagem. Frio, demais, não eficiente. Eu me recostei cansada, mas em paz. Pela primeira vez em 2 vidas, a paz não parecia esperar pelo próximo ataque. Parecia fechaduras trocadas, nomes limpos. Pais seguros, projeto meu, futuro aberto. Alejandro me entregou um recipiente. Convite para jantar, documentado e entregue. Nenhuma carta desta vez. Estou evoluindo, arriscado. Tenho formação jurídica. Peguei o macarrão. Lá fora, Berlim brilhava sob a chuva. Dentro, meu telefone permaneceu em silêncio. Sem Santiago, sem Camila, sem Helena, sem postagens de emergência no fórum, sem intimações de RH. Sem telhado, sem manchas escritas por pessoas que pensaram que eu desistiria. Apenas minha vida, na minha vida passada. Camila chorou e o mundo inteiro lhe entregou uma faca com meu nome gravado. Santiago gritou por justiça e apontou estranhos para minha família. Helena chamou de controle de risco. Mateu chamou meu trabalho roubado de liderança, e eu, tola e aterrorizada, continuei tentando provar minha inocência a pessoas que já haviam desfrutado da minha culpa. Desta vez, não implorei, gravei, documentei, arrastei cada mentira para um projetor e deixei toda a empresa vê-la piscar sob luzes fluorescentes. Camila perdeu a simpatia que tentou usar como arma. Santiago perdeu sua plateia. Helena perdeu seu trono. Mateu perdeu o projeto que ele pensou que meu silêncio deixaria para trás. Meus pais ficaram a salvo. Meu nome permaneceu limpo e eu fiquei com o projeto europeu. Cobrei o acordo. Escolhi um futuro com evidências em uma mão e minha própria vida na outra. Eles queriam que eu me desculpasse por uma mentira. Fiz a mentira se desculpar comigo. Chegou longe o suficiente ou ainda foi muito misericordiosa? Comente justiça, se o final foi perfeito. Comente mais forte, se você queria uma vingança ainda mais fria. Seus comentários decidem quão impiedoso deve ser o próximo final. Curta e inscreva-se se quiser estar aqui para o próximo.